Obrigada por vocês estarem aqui, sejam bem-vindas. Para quem estiver aqui assistindo depois, o meu nome é Rosana Jota, e eu sou a idealizadora do Instituto Rosa da Terra e desse trabalho maravilhoso, que é um trabalho de busca de uma vida plena, da gente utilizar as ferramentas, os conhecimentos que nós dispomos hoje da forma mais focada possível no nosso desenvolvimento, na nossa alegria, especialmente voltado para o pessoal da educação. O meu trabalho ele tem duas vertentes. O Instituto Rosa da Terra ele nasceu dentro da sala de aula. Eu já era uma consteladora, mas dentro da sala de aula foi que nasceu esse trabalho virtual, com a proposta, assim, de que meus alunos pudessem ter no futuro um registro. Aqui no Rosa da Terra, na página, na comunidade, no Facebook, nós temos álbuns com todas as turmas com as quais eu trabalhei no Senac. E esse trabalho foi se desenvolvendo e chegou no que nós temos hoje, né? Que são os treinamentos, que são as lives aqui, que agora, ano passado nós fizemos, e esse ano a gente está continuando a Quinta-feira Sistêmica do Rosa da Terra. O tema de hoje, nós vamos falar sobre indisciplina. Esse tema, gente, e nenhum dos temas que nós abordarmos aqui, ele é só para a vida profissional, porque a abordagem é de uma educação para a vida. Vai funcionar muito bem na sala de aula, seja numa sala de aula formal ou informal? Sim, vai, mas vai funcionar também na nossa vida pessoal, combinado? Então, primeiramente, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre essa questão dos conceitos que nós temos de disciplina, que nós pensamos, o que nós buscamos quando falamos de disciplina ou de indisciplina. Vou falar também sobre essa musculatura emocional que a gente precisa desenvolver para que uma situação de desobediência, ela nos agrida tanto, né? Essa postura diante da vida, que é um outro olhar, um olhar inclusivo e um olhar que liberta o nosso interior de ser tão afetado de uma forma tão negativa, né? Quando a gente coloca nos estímulos externos, nos fatores externos, aquele poder sobre a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente vive a nossa vida, né? Isso é muito importante, gente, principalmente para todos os profissionais da educação, sejam eles professores, supervisores, o pessoal da direção, o pessoal da gestão, o pessoal de suporte, da alimentação, toda a equipe voltada para a educação, ela é uma equipe que, como um todo, faz a grande diferença na sociedade, não é isso? Então, é muito importante, principalmente nesse tempo de pandemia, né, os índices assim, de adoecimento dentro dessa categoria profissional são altíssimos, chega a 70%, e a gente aqui vai estar trabalhando sempre, semanalmente, o como sair disso, como cada um de nós pode começar um movimento diferente, né? E um a um a gente virar esse jogo. Bem, a primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de indisciplina e de disciplina, a gente tem consciência realmente do que nós estamos desejando, porque a gente está querendo o quê? Atenção, uma atenção focada, né? Que alguém preste atenção no que nós estamos fazendo, porque é muito difícil o professor ficar ali na frente, mesmo no ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio, por exemplo, ou quando você está fazendo uma palestra, ou mesmo trabalhando com adultos, e as pessoas não estarem prestando atenção, as conversas paralelas, as pessoas distraídas, é muito desafiador, né? Mas, geralmente, o que a gente está querendo é realmente atenção, porque você está ali fazendo o seu trabalho e oferecendo o máximo do que você tem. É uma troca, né? Você está ali, é a sua vida, o tempo da sua vida que você está gastando, é a sua profissão, é aquilo que você acredita e que tem um significado para você. E é importante que isso seja uma troca. Gente, é muito importante que o nosso trabalho, que o nosso viver, que o nosso estar na vida seja significativo, que a gente sinta que você é visto pelo outro, que você é ouvido, sabe? Que eu estou aqui, eu pertenço, eu faço parte. Isso é fundamental para que a gente possa se sentir bem fazendo o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, ressignificar essa palavra disciplina, porque quando a gente usa ela, a gente ainda está usando no contexto do que era uma sala de aula antes, do que era um filho diante de um pai antes, né? Aquela pessoa, ou mesmo às vezes uma mulher diante do marido, aquela pessoa que não podia questionar, aquela pessoa que não podia refletir junto, aquela pessoa que estava ali só para aprender e decorar a resposta certa, porque a gente tem uma educação completamente focada, não na reflexão, não na autoria, não nessa postura do diálogo, né? Mas sim da resposta certa, uma educação focada na informação, o professor estava lá para transmitir a informação e o aluno para aprender e responder. Tanto que até as nossas provas foram migrando para um estilo de prova até fácil de corrigir, né, que é de múltipla escolha. Porque você não tem que encher muita linguiça, você não tem que raciocinar, você tem que usar aquela formulazinha. E hoje é isso, a educação é isso. A educação ainda é um local de transmissão de informação, principalmente, esse é o nosso contexto hoje, ou
Hoje nós estamos num contexto de buscar uma educação para a vida. Acho que todo mundo que é da educação hoje está em contato com essa questão que é da educação emocional. E uma educação emocional que nós não tivemos, né? E a gestão de um emocional num contexto muito desafiador, porque nós estamos num contexto de, por exemplo, se antigamente os filhos da gente, né, assistiam televisão para se distrair, agora eu vejo os meus netos a televisão ligada, o celular, o fone de ouvido, jogando videogame, diz que está assistindo aula, a televisão ligada, quer dizer, é uma saturação de informação. E aí eu tenho que dividir essa atenção entre tudo. Então, isso também sobrecarrega o sistema da gente, né? Na verdade, nós que somos adultos, que estamos gerenciando essas situações, sejam dentro da família, seja dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro das creches, dentro do ICMEI, né? Nós somos formados para um mundo diferente. E isso tem uma importância muito grande nesse contexto, né? Lá a gente era formado para obedecer e repetir com excelência, porque o mundo lá fora, o mundo para o qual a gente era preparado, o mundo do trabalho, ele exigia pessoas numa linha de produção. Uma linha de produção é uma esteira, né? Cada um fazendo a sua parte, a mesma coisa, e com mais eficiência e rapidez possível. A gente vê isso muito quando a gente vê os treinadores de esporte, né? Por exemplo, treinar jogadores de futebol. Repete o mesmo movimento dezenas, centenas de vezes para conseguir fazer aquilo sem precisar pensar, fazer de uma forma instintiva. E a gente foi meio treinado para isso, para agir como uma máquina, para não paralisar a linha de produção, para não atrapalhar, não colocar nada de novo. E a realidade que a gente tem hoje, ela é completamente diferente. Nós precisamos de pessoas capazes de tomada de decisão rápida, de criatividade, uma coisa completamente diferente, e a educação não está preparada para isso. Hoje nós descobrimos, né, que esse modelo híbrido, ele é muito eficiente. Eu, na minha prática, eu também já descobri isso. Nos Estados Unidos, na Europa, também eles já descobriram isso, e é que nós vamos descobrir que o híbrido não é tão terrível quanto a gente pensa. Ele exige muito da gente, né, por causa do novo, nós não estávamos acostumados, mas, gente, a teoria pelo híbrido, e aí você tem um encontro presencial para essa relação. E aqui no Rosa da Terra, todas as práticas que nós temos, os treinamentos de constelador familiar, os treinamentos de gestão sistêmica, eu falo até que o meu método, ele é triplo, fenomenológico, gestáltico e sistêmico. E o sistêmico inclui tudo, porque se você falar assim, o método, mas qual o método que é melhor? O método é como uma ferramenta, gente. A melhor ferramenta é aquela que o professor domina mais, é aquela com a qual ele se sente mais seguro. E ele é legal, ele tem um portfólio, uma caixa de ferramentas, né, adaptadas a ele, ao seu estilo, ao seu jeito de ser, como qualquer profissional, porque os clientes são diferenciados, né? E às vezes, se para uma ferramenta é muito ok, um método é muito ok, para um outro, e a gente tem uma opção, a gente tem um leque mais amplo aí para ajustar. Mas o método, o mais importante é aquilo que o profissional domina, não é isso? A gente trabalha muito com a pedagogia sistêmica, e o sistêmico, ele inclui tudo. E a inclusão ela tem uma característica que a gente desconhece. Aquilo que a gente inclui liberta a gente, sabe? Incluir é uma possibilidade de ficar livre para utilizar quando e como necessário. Às vezes a gente pensa que a inclusão é uma obrigação quando a gente fala isso, né? Então a gente fala tanto aqui nas aulas, nos treinamentos, nas lives, tem que incluir, a primeira ordem do amor é incluir, a gente acha que isso é desafiador, isso é libertador. O que eu incluo, eu deixo ser, eu permito ser. Incluir não significa que eu tenha que usar aqui agora, mas significa que eu não vou precisar gastar energia resistindo àquilo, sabe? Bem, então, quando eu olho para a questão da disciplina desse jeito, e esqueço essa história de obediência, de relação de poder, esqueço um pouco, deixo isso um pouco de fora, porque para situações de aprendizagem, a disciplina no modelo que a gente tinha, que era o modelo de obediência, de silêncio, de um falando e todos ouvindo, né, assim? Isso não é um bom ambiente para aprendizagem. Isso definitivamente não é um bom ambiente para a gente criar seres humanos capazes de autoria, de reflexão autônoma, de poder expressar aquilo que cada um tem de único, né? A gente fala que, até no mundo do trabalho, a gente fala que a gente está na época da criatividade, né? E dos significados. A gente tem que ter diferenciais. Ter diferencial é a coisa mais fácil que existe, sabe por quê? Porque cada ser humano é único, já é diferente. O problema é que, com toda essa questão de obediência, que você tinha um modelo e todo mundo tinha que seguir o mesmo modelo, nós não fomos educados para desenvolver e expressar a nossa diferença. Aquilo tudo, quer dizer, o conhecimento às vezes é o mesmo, mas cada um vai expressar de um jeito, porque cada um tem um olhar. E nós não fomos educados para isso,
a gente foi educado na contramão do que é o respeito e a expressão dessa diferença, percebe? Então é muito desafiador para nós como adultos, porque nós somos os adultos, nós somos os que estão construindo essa educação do futuro, porque na pior das hipóteses a gente está semeando o que vai florescer lá na frente, não é verdade? Nós não tivemos educação. Ai, Rosana, mas agora como é que a gente vai fazer para desenvolver isso aqui, assim, no meio, no olho do furacão, eu com 30 anos, casada, com 40, com filho, com 50, com filho, mãe, pai, com pai doente, mãe doente para cuidar. É possível. Gente, carro apertado é que anda. Gente, pode parecer desafiador para a gente, mas acontece o seguinte, coisa pior nós já passamos, tem que aprender a andar, a falar, presta bem, aprender a ler e escrever, deve ter alguém aqui que é da educação infantil, e aí a educação infantil, gente, a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente, o tanto que é, assim, um momento crucial, né, o nosso alicerce. Então, essa educação que a gente precisa hoje, ela é diferente daquela na qual nós fomos treinados. Isso significa o quê? Que estão pedindo para a gente fazer uma coisa que nós não sabemos fazer, e não temos como modelar, porque quando a gente olha para trás, para as experiências educacionais que nós tivemos, para os professores que nós tivemos, era nesse modelo, gente? Não era nesse modelo. Então, a gente não tem referência, a gente não tem exemplos para se apoiar, percebe isso? A própria escola não está preparada. Se você tem uma sala de aula muito ativa, eu falava assim no Senac, eu levo um tempão para conseguir fazer esses meninos falarem. Meninos não, né? Porque eles eram de 14 a 19 anos. Mas quando eu conseguia, todos queriam falar ao mesmo tempo. E aí você pensa, 25 adolescentes querendo falar ao mesmo tempo, e você fica lá como maestro tentando organizar, para isso não virar um barulho, assim, absurdo, não é verdade? Eu falava para eles, nossa, eu gasto um tempão para abrir a boca de vocês, para vocês correrem o risco de falar errado, perder o medo da resposta certa, mas quando eu consigo, aí eu tenho um outro trabalho para conseguir organizar isso aqui, e todo mundo poder falar, e todos poderem também ouvir, que isso é fundamental, a questão da disciplina do ouvir, não é só a disciplina do ficar calado, é a disciplina do ouvir, é a disciplina para falar, para se expressar, é a disciplina para permitir que o outro fale. Agora, há pouco, quando eu estava abrindo aqui para vocês, abrindo a live aqui, colocando no YouTube, eu vi um post aqui no WhatsApp falando sobre se era certo, mostrou uma sala de aula com uma caixinha e os celulares dos alunos ali. Aí a pergunta era, o que você acha disso? Eu costumava falar para os alunos e ainda falo hoje. Gente, a questão de você guardar o celular, ela tem muito mais a ver com uma disciplina que tem a ver com a pergunta da nossa live. A indisciplina pode ser sentida como uma agressão pessoal? Pode, porque você pode ficar reativo em relação a ela, ela pode te trazer conteúdos emocionais e você se sentir agredido. O importante de você, às vezes, não olhar para o celular, não é nem na sala de aula, eu acho que todo mundo que está aqui já está passando por isso. Se a gente bobear, você vai prestar atenção que quando você está sozinho, sem fazer nada, e meio angustiado, porque você não sabe direito o que fazer, provavelmente você está rolando a tela do celular para ver o que está acontecendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Aquilo virou um mote automático. Então, eu falava para os meus alunos, eu quero que vocês não olhem para o celular. Ele vai apitar, ele vai mostrar que alguém está falando, que alguém está querendo falar com vocês, e vocês têm que conseguir suportar. E isso não é fácil. Então, às vezes, não é uma questão de tirar o celular, é uma questão de autogestão. Eu que tenho o celular ou o celular que me tem? Eu que tenho o controle do meu tempo e da minha atenção, e aí eu posso focar naquilo que eu preciso para aquilo que eu quero ou não. Ou eu passo o tempo inteirinho dominado por isso, e aí o tempo é vida, e a coisa complica, e complica seriamente. Então, essa disciplina tem muito mais a ver com uma autodisciplina. Mas a gente, como professor, a gente como adulto, a gente como pai, como mãe, temos também a obrigação de um educador, porque nós estamos preparando. O nosso filho não é só uma bananeira que você planta lá e põe adubo e ela cresce. Ele é um ser humano que precisa ser preparado para um contexto de vida. E aí a gente tem preparado seres humanos para contextos de vida que não existem mais, sabe? A gente ainda às vezes busca, né, essa obediência, a gente vive muito numa relação de poder ainda, mas poder agora, ele está na mão de quem sabe, de quem busca conhecimento, de quem é criativo, de quem tem essa coragem para ir além do medo, né? Bem, o que acontece aqui quando a gente fala isso? Qualquer dificuldade só se resolve em um nível acima daquela onde surgiu. Isso daí é total nisso que a gente está falando sobre o adulto e a criança, gente. Às vezes eu me pergunto, você chega num restaurante e fica olhando a família chegar para almoçar. Aí você vê uma criança de 3 anos mandando nos pais. Tem condição? O adulto entende o contexto onde ele
de estar. O adulto entende e consegue perceber o que é possível e o que não é possível ali, porque você não está ali sozinho. A criança não tem essa percepção, não. Então, eu como adulto, a responsabilidade maior é minha. E a gente vê tantos adultos, tantos professores, dando sermão nos meninos, dando sermão nas crianças, entendeu? Querendo ser gentil com os filhos, que os filhos gostem deles, que os filhos têm que entender eles, os alunos têm que entender, o aluno tem que entender. Não, gente, quem tem que entender somos nós, porque nós somos adultos. Nós temos uma possibilidade de uma consciência maior, de uma percepção maior, elementos para conseguir fazer uma análise mais ampla do sistema não, do contexto, né, onde nós estivermos. Então, se eu posso fazer uma análise mais ampla, se eu tenho uma percepção mais ampla, eu que preciso orientar aquele que tem uma percepção menor. E orientar não é julgar, não é condenar, não é mostrar que o dele está errado, porque na questão não tem questão de errado aqui, eu estou fazendo dentro daquilo que é possível para mim, daquilo que eu conheço, mas só que eu estou num contexto assim. Então, essa questão do medo do erro, ela é muito, muito importante. E aí a gente fala assim, a capacidade de compreensão mais ampla permite a percepção das soluções, ações ao invés de reações. Quando eu julgo que uma criança errou, que alguém errou, que eu mesmo errei, porque a gente faz isso com a gente mesmo, viu? E a gente, independente do fato de a gente ter uma criança dentro da gente, a gente faz isso com a gente mesmo, a gente é extremamente severo com a gente mesmo. Quando eu tenho essa percepção, e quando eu olho para isso, eu consigo agir ao invés de só reagir. Bem, a gente é muito reativo, principalmente quando a gente está na esfera do mote defesa, né? Sabe, o mote inimigo meu? Que a gente já entra lá sabendo que é arriscado, porque você está ali na frente de um monte de gente e que é ameaçador. O ser humano é o animal talvez mais ameaçador que exista, né? Esses dias disseram que tem uma tartaruga aí que chegou em São Paulo, não sei como, porque São Paulo não tem mar, né? Diz que a mordida dela é mais feroz do que a mordida de um leão, mas eu acho que a mordida mais feroz é do ser humano, porque ser humano morde com o dente, ser humano morde com as palavras, ser humano morde com o olhar, ser humano morde até com o pensamento e com o sentimento, que não precisa falar. Desde Rousseau, a educação não permite mais agressão física, embora ainda exista, mas a gente tem que aprender ainda sobre o que é a agressão emocional, a agressão mental, quando eu não permito que o outro seja criativo, que o outro use o potencial que tem de reflexão, mas que ele tem que pensar desse jeito. Aí eu não sou mais um educador. Esses dias eu falei para alguém, existe uma diferença entre ser um educador e um doutrinador. Doutrinador é uma coisa, e nós somos muito doutrinados. A nossa educação, ela é um perfil ainda doutrinário. Um educador, o ser humano é um ser em permanente construção. O ser humano, na verdade, ele é um projeto, um vir a ser constante. O ambiente está sempre mudando e a gente se adaptando a ele, a se construindo com ele. Um educador é isso. Então, eu falo que a educação é uma profissão fantástica, gente. Ser professor é uma coisa extraordinária. Gente, assim, sabe, é uma profissão que faz interface com qualquer conhecimento. Porque qual é o objetivo dessa profissão? Abrir o outro para a aprendizagem. Aprender é uma coisa muito desafiadora, porque eu aprender, eu me torno diferente, eu me transformo. Isso é desafiador até para mim poder continuar nesse processo de me reconhecer, de me aceitar, de me gostar, de me compreender. Quem é que eu sou agora? O que é que eu quero agora? A gente está sempre nesse momento acaba sempre de novo nesse momento de estar meio perdido, né? Então, essa amplidão do olhar, ela possibilita uma melhor gestão da vida. Quando eu amplio esse olhar, eu vou ver a parte cognitiva e eu vou ver também a parte emocional. E, principalmente, eu vou conseguir perceber, gente, que a vida acontece dentro de mim. A questão não é o que acontece fora. A questão é o que isso gera dentro de mim. O que é que acontece dentro de mim. E, nesse contexto, eu tenho uma historinha aqui para o que acontece, né? Quando eu incluo algo, que isso também é incluir. E é interessante, porque a nível de ideia, de comportamento, a gente costuma excluir muita coisa. A começar pelos nossos pais, porque pensavam assim, porque pensavam assado, porque faziam assim, porque faziam assado. Mas a nível de sentimentos, a gente acaba engolindo tudo. Tudo magoa a gente. Qualquer sentimento ruim, qualquer olhar ruim que alguém lance para você, você engole sem filtro. Tudo entra. Quando meus filhos eram pequenos, nós moramos em cidades onde a questão racial era mais forte, né? Em grupos onde tinham poucas pessoas de cor, e aí meus filhos tiveram que conviver com isso. E meu filho, principalmente, ele chegava, hoje ele está fazendo, aliás, hoje é aniversário dele, está fazendo 38 anos. E ele chegava em casa zangado, chorando, triste, e eu conversava com ele. Um dia eu descobri um jeito de falar com ele. Eu falei assim, Ivan, escuta só. Ele tinha ido na casa de um coleguinha fazer um trabalho de grupo, e o pai do menino, muito racista, fez alguns comentários, e ele chegou em casa muito triste. Eu falei assim, Ivan, se eles tivessem te oferecido almoçar e a comida fosse jiló,
Ele odeia jiló. Você ia aceitar, filho? Ele falou, não. Eu falei, o que você ia falar? Eu ia falar que eu não estava com fome, que eu já tinha almoçado, obrigado. Falei, pois é, vou te ensinar uma coisa. O nosso coração é igualzinho à nossa boca. A gente tem uma portinha no nosso coração que a gente tem que abrir e fechar. Porque senão, filho, aí a pessoa está falando uma coisa para você, está olhando de um jeito para você, que é uma coisa que não vai te fazer bem. Você faz igualzinho com o jiló. Você fala assim para a pessoa, não, muito obrigada, eu já estou satisfeito. Fecha a portinha, a gente fazer uma gestão emocional. E a gente não faz isso. A gente deixa entrar tudo. E às vezes o sentimento do outro, gente, todos nós que somos adultos, a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo. Quantas vezes que a gente chega do trabalho, ou chega da rua, ou simplesmente já acorda nervoso e nem entende por quê? A gente nem entende por que está com nervoso, ou por que está triste, ou por que está angustiado, ou por que está com raiva. A gente desconta ou não desconta em quem estiver na nossa frente. Quem nunca bebeu dessa água aqui, levante a mão. Porque eu já quase me atolei nela, entendeu? Atualmente, eu moro sozinha, com um gato. Às vezes eu me pego querendo descontar no gato. Às vezes, quando eu percebo, eu já estou meio que gritando com ele. Falo, nossa, Pepe, sai da minha frente, que não sei o que tem. Eu percebo, gente, o que é isso? Coitado do gato, ele está só querendo fazer carinho. Então, eu acho que a primeira coisa é essa coragem da gente ser muito sincero com a gente mesmo. E aí, você ter esse olhar para você. O que eu estou fazendo? O que eu estou querendo nesse momento? Qual é a necessidade do gato? O gato está aqui querendo mesmo me incomodar logo cedo? Não é isso, entende? Esse é um olhar maduro. Esse é um olhar para ver as coisas como são. É um olhar acordado, né? Mas ele é muito desafiador. E eu acho que essa metáfora da portinha, sabe, no coração, da portinha aqui, ó, no plexo solar, para a gente não receber tudo no peito, que a gente recebe tudo de peito aberto. A gente acha que não, mas a gente só é assim para as ideias. É só falar um negócio que a gente não gosta, a gente já fecha, né? Mas para os sentimentos, a gente não aprendeu a fazer isso, não. Olhou para a gente atravessado, pronto. E ainda por cima, você fica lembrando daqui 3 dias. Fica ruminando aqui, ó. Além de colocar para dentro, depois ainda fica assim, ó. Põe para fora, põe para dentro, põe para fora, põe para dentro, conta para a vizinha, chega em casa, conta para a irmã. E a nossa mente, ela reconhece isso como se estivesse acontecendo de novo, de novo, de novo. A gente fica se envenenando. Então, isso aqui quer dizer o quê? Eu preciso assumir a responsabilidade do que acontece dentro de mim. E não dou autoridade para ninguém. Quando eu falo isso, a gente entra num outro ponto aqui, gente, que é muito desafiador, que é o seguinte: nós somos refém do medo, que a gente viveu numa cultura de obediência. O ser humano, ele não é muito natural dele. Obediência, assim, não é muito natural da gente, né? A gente tem meio que uma rebeldia natural. Parece que já nasce com a gente o instinto de ninguém manda em mim, sabe? A gente tem sempre um negocinho desse e aí se torna pepino desde cedo, né? Na nossa educação, né? Mas quanto mais ousado a gente é, mais pesado pegam com a gente para dobrar a gente, né? Um pouco é necessário, gente. A vida põe limite pra gente, né? Mas a gente acaba como? Com medo do novo, com medo do nosso sentimento de impotência diante de algo, até dessas fases de vida onde eu me desconheço, onde eu não consigo perceber com clareza o que eu quero, porque também são muitas opções, entendeu? E aí eu me sinto impotente, fragilizado diante disso. E tem um medo que a gente morre, que é do julgamento alheio. E a gente morre de medo do julgamento alheio, quanto mais medo você tem, mais você julga. É diretamente proporcional. Quem não tem muito medo do julgamento é tipo Rosana, assim, vai falando o que der na veneta, aí fala errado, aí eu já sei que os outros vão criticar. Eu sou assim, fera em falar mim, onde tem que falar eu. É sempre mim. Aí a minha filha fala sempre pra mim, mãe, mim não faz nada. Então você vai sempre ser julgado, gente. Não tem como a gente falar e não falar errado. Não tem como a gente viver sem ensaio, sem ser aquela vida engessada, que você tem que pensar 3 horas antes de abrir a boca e falar uma frase, ainda ficar com medo de falar errado. Ou então ficar calado, engolindo tudo calado, concordando com tudo calado. Mesmo sendo não, você fala sim, porque assim como a gente não pode ser indisciplinado, mal educado, a gente também não pode dizer não, não. Dizer não é falta de educação. Mesmo querendo dizer não, você tem que dizer sim, entendeu? Isso não funciona. Isso adoece a gente. Adoece, mas adoece seriamente. Então a gente vira refém do medo. E onde isso começa? Vou contar para vocês. Começa lá na educação infantil. Nossa, Rosana, começa na educação infantil? Como assim? Começa. Eu trabalho com uma pedagoga extraordinária. A Rosana, tem até já live com ela aqui do ano passado, esse ano provavelmente vai fazer uma outra com ela. Ela trabalha há muitos anos, mais de 10 anos, com educação infantil. E é fantástico, sabe? O que ela ensina pra gente sobre a fase oral, sobre a importância da fase oral da criança. A gente vai fazer uma live com ela só falando sobre isso. Como a gente hoje precisa dessa educação emocional, como no trabalho, onde a gente trabalha aqui com um método que é fenomenológico, que a gente se abrir para o que a gente percebe no ambiente, a gente usar os nossos sentidos, a nossa audição, o nosso tato, a nossa sensibilidade total
mental, todos os nossos sentidos, para a gente receber a informação do jeito que ela é, não do jeito que a gente acha que deveria ser, do jeito que a gente acha que foi, ou que não foi, porque não foi, que aí a gente fica na cabeça. Até quando a gente fala de sentimento, ao invés da gente falar realmente o que a gente sentiu, a gente fala da interpretação. Ao invés de eu falar assim, nossa, na hora que a Osana fez aquilo, eu me arrepiei tudo. A gente fala assim, não, mas eu não me senti muito bem na hora que ela falou aquilo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vai lá longe para uma coisa muito simples que a gente sente no corpo, porque o sentir é no corpo, gente. E na nossa cultura, a gente exclui também o corpo, né? A gente tem um pouco de medo do corpo porque ele não mente, sabe? Ele é muito verdadeiro, né? Pessoas também que têm problema de fala, deficientes auditivos, eles também são muito verdadeiros. Por que eles são tão verdadeiros? Por que eles são tão inconvenientes? Porque como eles não conseguem falar, eles aprendem a ler o nosso corpo, e o nosso corpo não mente. Então, a gente tem dificuldade de trabalhar com essas pessoas. Ai, por quê? Porque elas são inconvenientes. Inconvenientes ou verdadeiras? Inconvenientes ou verdadeiras? É inconveniente ficar perto dela, porque se você falar que você está bem e ela vê que você está triste, ela vai falar para você, na frente de todo mundo. E ninguém tem que saber que você está triste, porque a gente até ouve, né? A gente fala assim, tá ruim, mas a gente tem que falar que tá bom, né? Então, na educação infantil, quando a Osana ensina para a gente sobre essa fase da oralidade, sobre a gente ter essa tolerância com a criança que está aprendendo a comer, eu vejo isso com a minha neta. A minha neta, ela pega até a comida, ela está com 1 ano e 3 meses, mas ela já come sozinha. E ela faz até tambor na comida, assim. Ela bate na comida, como a televisão direta, ligada, acho que é uma questão de ritmo, né? Ela faz a comida de tambor, aí depois ela pega a mesma comida e põe na boca, entendeu? E ela suja tudo em volta. E aí os adultos, nessa questão de disciplina, eles querem ordem, eles querem que não tire as coisas do lugar, eles querem que não suje nada. No fundo, eles estão pensando no desenvolvimento de quem eles estão educando ou eles estão pensando no trabalho deles? Me conta. Me conta, o que é que eu estou querendo quando eu exijo determinado nível de disciplina? E aí, quando eu pego uma criança que nem ela, que está desenvolvendo uma coordenação motora fina, que é muito pequena ainda, e aí eu prefiro perder o tempo enfiando a comida na boca dela do que ela fazer bagunça e depois eu ter que limpar. O que é que eu estou querendo? Qual é a minha necessidade? Qual é o meu objetivo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Quais são as consequências dessa estratégia que eu estou usando? É realmente para criança que eu estou fazendo isso? Ou, por exemplo, quando eu estou no meu trabalho e não consigo ver a seriedade do meu trabalho, gente, a gente se diminui. Eu acho que muitas vezes a gente se diminui, sabe? Fala assim, meu trabalho não é importante, para esconder o fato de que eu não dou importância para ele. Porque não tem trabalho que não seja importante. Todo trabalho é para servir a vida. O trabalho da educação, uma família coloca um filho na escola para ele se preparar para o mundo. E hoje já coloca com 2 meses de idade. Pensa a seriedade disso. Aí a gente ouve o discurso lá na outra ponta de que pai e mãe estão trabalhando 20 horas por dia para sustentar a família. Quer dizer, os discursos nem combinam. Aí para trabalhar, para poder sustentar, que é muito importante hoje, dificilmente um só adulto sustenta uma família, ainda que com 4 pessoas, ainda que com 3. Eu pego essa criança, que eu falo que eu vivo por ela, coloco numa creche, sem olhar para os profissionais que estão lá. E os profissionais que estão lá não se sentem valorizados, não conseguem ver a importância extraordinária do local deles dentro da sociedade e banalizam o próprio trabalho. E fazem coisas das quais eles próprios se envergonhariam, se olhariam. Eu falo assim, gente, a métrica sou eu. Se eu falar assim, outro dia eu fui fazer uma coisa boa e falei uma coisa ruim. E aí depois, quando eu fui olhar o que eu tinha feito, falei, nossa senhora, como que a gente consegue fazer uma coisa com a mão direita e outra com a esquerda? Ao mesmo tempo, entendeu? Como que a gente pode fazer isso? Mas a gente pode. Então, é olhar o que eu estou fazendo. Não importa o que o outro acha do que eu estou fazendo. Importa eu sentir orgulho do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo é para mim, não é para ninguém, não. Se ninguém vê, cara, eu vi. É uma coisa terrível, mas eu vejo tudo que eu faço. Presta atenção. Escondido? Não tem escondido para a pessoa mais importante que sou eu, porque eu não consigo esconder de mim. Eu falo, às vezes, as pessoas falam, não, Suzana, você gosta de ser você, de vez em quando eu gosto, mas de vez em quando eu detesto. Depois eu falo, nossa, eu não acredito que fui eu, cara. Deus queira que ninguém tenha visto, né? Que tenha sido só eu. Mas não. Aí a gente fica nessa ideia de que a gente é perfeito. Ou então numa ideia também muito triste, sabe? Eu vejo alguém fazendo do meu lado uma coisa que não é legal, ao invés de eu dar uma alerta para a pessoa, eu fico quieta, até apoio, sabe? Dando corda para o outro enforcar, guardando munição contra o outro. Gente, para mim, o nome disso aí, sabe? É maldade, é a nossa maldade de cada dia, que a gente tem que arrumar um jeito saudável de usar, sabe? Porque ela existe, tem hora que você está com vontade de quebrar a cara de alguém, a gente faz isso até com a gente mesmo, né? A gente se machuca, aquela vozinha que fica aqui, você não vai dar conta,
conta, você não dá conta, você está vendo? Olha o que você fez, você não vale nada aí, fez de novo. A gente faz isso até com a gente. Então, é uma coisa muito séria. Se a gente não tiver esse cuidado, esse carinho, essa paciência com a gente é a medida. A gente vai projetar no outro. Transborda da gente, a gente querendo ou não querendo. Então, isso é um autocuidado, uma autoconsciência constante. Incluir isso, incluir essa agressividade. Eu estou realmente com vontade de quebrar a cara de alguém? Sai, dá uma volta no quarteirão. E volta, pronto. Que isso é uma coisa que se gasta fisicamente, entendeu? Então tem estratégias, né? Mas eu só posso gerenciar aquilo que está no consciente. Essa fase é muito importante, gente. A Usana usou uma frase, Usana, que eu não vou esquecer nunca mais. Ela falou assim: é o começo de uma dessensibilização emocional. Eu fiquei fascinada. Eu acho que desde aquele dia eu penso nisso. Sabe o que eu penso? Porque o começo é o que veio antes. O começo é a raiz. Se eu não posso sentir, chorar, me incomodar porque eu tô com a fralda molhada, porque eu tô sujo de cocô, eu começo a não sentir. Para quê? Para ficar mais confortável para mim. Como a gente começa a não ouvir, se a gente vive num ambiente de muito grito, a gente começa a não ouvir. Só que se eu não ouço os gritos, eu também não escuto o canto dos pássaros. Então, essa questão é muito séria. A educação é muito séria, gente. Então, assim, procurar estudar um pouco de neurociência. Hoje é fácil. Tem aí na rede para todo mundo. Tem profissionais extraordinários. Só em português. Para quem fala inglês ou espanhol, o universo é infinito. Mas só em português tem profissionais extraordinários na rede, todo dia ensinando algo. Aprender a gerenciar a gente. Nós somos a coisa mais extraordinária que existe e a gente acha que a gente sabe lidar com a gente, né? A gente faz curso de maquiagem, mas a gente acha que criar filho todo mundo sabe, cuidar de criança todo mundo sabe, ser humano é o trem mais complexo que tem aqui nesse planeta. E a gente acha que não. Isso ninguém precisa aprender. Ninguém precisa entender, sabe? É só dar banho, botar roupa, pentear o cabelo, dar comida, tá tudo certo, cresce. Não é assim. Não é assim. Nem é assim com a gente, não é assim com a gente. Antigamente, a educação, gente, a gente pensava em educação até a pessoa ficar adulto. Depois a gente achava que ficou adulto, era uma linha linear. Hoje a gente sabe que não, que é um processo contínuo, você está sempre mudando de fase. E cada mudança de fase exige uma crise. Cada mudança de fase é como se você estivesse indo muito bem, de repente você, despenca no buraco. Aí depois você tem que sair daquele buraco, tem que ressuscitar dos mortos. Cada fase de vida acontece isso. Como mãe acontece, como educador acontece, como ser humano acontece, entendeu? Que nem eu falei aqui, meu filho hoje está fazendo 38 anos. Que dia que eu fui mãe de um homem de 40 anos? Me explica? Nunca. Tem um povo que fala de reencarnação, mas eu esqueci tudo, não lembro, estou no dia. Eu tenho que aprender de novo como é que faz. Sabe isso? Então, a vida é sempre nova. Isso leva a gente para um contexto de aprendizagem. E se eu estou aqui para aprender, eu preciso estar atento ao que está acontecendo. E aí, se eu faço isso, naturalmente eu passo isso para o meu aluno, gente. Eu não estou lá para cuidar de um monte de criança e elas ficarem quietinhas. Bom, é a hora que elas dormem, né? Se dormir tudo junto. Eu conheço um caso de uma mãe que ela foi orientada a levar o filho no psicólogo porque a criança não dormia no horário que eles queriam que a criança dormisse. Só que a criança tinha 2 meses, tinha ficado 2 meses em casa com a mãe, dormindo a hora que ela queria dormir e acordando a hora que ela queria acordar. Só que daí ela foi para a escolinha e na escolinha tinha a hora certa de dormir, ela só podia dormir naquela hora. E aí mandaram a criança para o psicólogo. Presta atenção, é o cúmulo da forma. Falei, gente, mas é um bebê de 2 meses. Eu falei, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Gente, é um bebê de 2 meses, que até ontem estava com a mãe, podia dormir a hora que quisesse. Aí eu acho que a gente perde a capacidade de raciocínio, gente. A gente só olha para a forminha, tem que entrar na 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 forminha. Aí eu penso assim, quem está precisando de psicólogo? O bebê de 2 meses ou o cara que está querendo enfiar ele na forminha? É triste. É triste. E quem que está ficando doente mais rápido, gente? É o bebê, que tem uma capacidade de recuperação ainda muito forte, glória a Deus, ou são os profissionais da educação? Ou são os adultos? Os pais ou as mães? Está tudo doente. É depressão, Não, eu não falo muito de TDAH para adulto, né? É depressão, é síndrome do pânico, fibromialgia, é uma doenceira que não acaba. E aí a gente acha que a gente está bem e que a gente tem que ensinar eles a ficar igual. É isso? Precisamos desaprender um pouco do que nós aprendemos. Somos capazes disso com o pé nas costas. Somos capazes disso com o pé nas costas. Mas se eu não incluir essa possibilidade, esquece. A minha mãe tinha um slogan, né? Nasci assim, vou morrer assim. Aí o plano B disso era assim: quem comeu a carne vai ter que roer os ossos. Não é? Entendeu? E a gente, sem querer, às vezes, sem estar consciente disso, a gente está agindo desse jeito. Então, o que acontece quando a fonte da disciplina, qual é? A fonte da disciplina é essa autoridade, pessoal. Através dessa autoridade que eu tenho sobre mim mesmo, e de eu conseguir medir a autoridade que eu dou ao outro sobre mim, sobre mandar no meu estado de espírito, sobre acabar com o meu dia, e ainda eu chego em casa envenenada e acabo com o dia do marido, acabo com o dia do filho, acabo com o dia do cachorro, aqui em casa é do gato. Eu que estou dando essa autoridade. Eu.
Então, essa autoridade interna, ela é muito importante. E aí, quando eu tenho isso, eu não só consigo gerenciar a mim, mas eu consigo me relacionar com tudo no meu entorno de uma forma positiva. E o que é uma forma positiva? Para começar, uma forma positiva é uma forma que inclui o erro. Ah, Rosana, mas eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeita. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, me explica o que é perfeito. Ninguém sabe o que é perfeito, porque o que é perfeito para você não é para o outro, né? Perfeito é assim, tem que ser do meu jeito. Isso que é perfeito. Tem que ser do meu jeito. Aí tem 30 pessoas na equipe, tem que ser do jeito dela. Quem que vai sofrer mais? Acho que tem pouca gente que sofre mais do que o perfeito, viu? Porque o perfeito, se existe nessa terra, ninguém sabe onde ele mora, né? Porque nem Jesus Cristo foi perfeito para todo mundo. Então, se você tiver consciência que perfeito é só o jeito que você quer, e para ser do jeito que você quer, um monte de gente vai ter que te obedecer calado, mesmo achando que o que você está fazendo é uma droga, que podia ser melhor, que podia ser mais bonitinho, ou que podia ser diferente. Aí a gente vê o que eu estou querendo, o que eu estou buscando com isso, qual é a minha necessidade. Isso é muito importante. Eu fiz um slide aqui, e aí eu coloquei assim, ó. Quando a gente fala de disciplina, a gente está muito falando de um modelo de educação onde a gente tinha um professor autoritário, de um modelo de família onde a gente tinha um pai ou uma mãe autoritário. E a gente até cobra isso, sabe? Eu custei a tirar isso de mim, porque era muito comum. Meu filho, quando era pequeno, eu falava, Ivan, ele falava, sim, sargento. Ele batia continência. Ele fazia assim com o pé e com coisa. Ele batia para fazer barulho. Sabe igual os soldados fazem barulho? Ele queria ouvir o barulho da continência. Sim, sargento. O que ele estava falando para mim? Que eu que mandava. Agora, isso também, gente, é uma pegadinha, sabe? Porque o adulto, ele às vezes se torna refém disso. De hoje em dia, o adulto não poder mais mandar, do professor na sala de aula não poder reger a sala de aula porque tem o conselho tutelar. Tudo pode ser usado contra nós. Então, tudo é a medida. Autoridade? Sim, tem autoridade. Dentro da sala de aula, o professor tem autoridade, o adulto na família tem autoridade. É o lugar dele de autoridade. Um dia a criança vai estar nesse lugar. Agora, outra coisa é o autoritarismo. Outra coisa é você exigir obediência cega. Outra coisa é você abafar a natureza do outro, né? Então, o professor autoritário, ele exigia silêncio, só ele ser ouvido. E o outro só falar quando ele pedisse e ainda dizer aquilo que ele queria ouvir. Porque quem dá aula para adolescente sabe que o adolescente olha para você com uma cara assim, qual é a resposta certa? Ele quer saber qual é a resposta certa para ele não errar. Porque a gente exclui o erro. O erro é punido com nota ou com crítica. O erro é punido, entendeu? O erro, quando você erra, você tem uma possibilidade de aprendizagem. Você descobriu algo, mas não é assim que é visto na nossa cultura. O construtivismo é um método maravilhoso. O que aconteceu no Brasil? Endemoniar o construtivismo. Por quê? Porque a nossa educação não dava para gente arcabouço para gente usar um método tão complexo quanto esse, entendeu? A gente admira tanto a Mariane Frank, ela era construtivista, ela é construtivista. Ela até fala do construtivismo no livro dela, no livro mais famoso dela, que é Você é um de Nós. Agora, não é que tem ferramenta errada, tem alguém que se dá muito bem como ela, ou como eu gosto muito do construtivismo, e tem alguém que não gosta dessa ferramenta, e que alfabetiza tão bem quanto usando um outro método. Então, aí é que eu falo que não tem método errado, tem aquele método que você é excelente nele. É igual instrumento musical, você olha uma orquestra, qual o instrumento que é mais importante? Todos. Você pode até tocar 5, mas quando você vai para a orquestra, você troca aquele no qual você é o quê? O melhor. Porque tem um instrumento que se encaixa com você, que você entende o instrumento. E aquele é onde você é excelente. E é aquele que vai funcionar. Porque se você estiver lá na sala de aula seguro do que você está fazendo, o resultado vai ser X. E se você estiver só obedecendo o que mandaram você fazer, o resultado vai ser X dividido por não sei quanto. Depende da bronca que você tiver. De se sentir obrigado a fazer uma coisa que para você é mais desafiador. Então, esse professor, ele transmite respostas fechadas, ele ameaça e pune, às vezes só com olhar, gente. Olha, os alunos conhecem a gente muito bem. Eu não sei como é que eles conseguem saber até se a gente está com a meia furada, mas eu acho que eles conseguem. Você fica lá na frente, eles põem um raio-x assim em você. Adolescente, eles põem um raio-x em você. Eles avaliam tudo, seu cabelo, sua roupa, tudo, entendeu? Como que eles conseguem? A gente consegue, né? A gente consegue. Quer que a classe aprenda do jeito que eles sabem ensinar. Não tem certeza da importância do que ele está ensinando. E não é importância só como conceito, não, viu, gente? Como memória, é importância para a vida. Hoje a gente está buscando uma educação para a vida. Hoje os professores estão sendo desafiados a educar para a vida, para contextos que se transformam dia a dia. Não é ano a ano, é dia a dia. E a gente, mais desafiador isso é para a gente, porque nós temos que sobreviver, criar as nossas famílias e realizar os nossos sonhos nesse contexto. E a gente está buscando se preparar para a gente e aí para a gente poder fazer com o outro. Mas se a gente não aprender para a gente, por isso que a
gente fala que esse tipo de treinamento aqui é para a gente, para a nossa vida, ele é um treinamento comportamental. Eu preciso conseguir me abrir, aceitar o novo, me abrir para aprender. Só assim eu vou poder fazer isso, passar isso para frente. E esse professor com autoridade pessoal, esse adulto, esse pai, essa mãe com autoridade pessoal, como é que ele se comporta? Ele conquista a participação com atitudes, com atividades pertinentes. O que é pertinente? Dentro do contexto, contextualizado, que tem significado para você e para o outro. É uma troca, é uma relação. Tem sangue na veia, tem olho no olho, tem tesão de viver, estamos aqui junto. Pode ser o último momento que a gente está junto, que amanhã a gente pode estar morto. É uma coisa inteira. Você está ali mesmo, de coração, de mente, de corpo. Isso daí, o outro sente isso, gente. O outro sente encontro. Encontro é com o outro. Você não está ali, as crianças e os alunos são só os alunos. Os alunos. O que é os alunos? Quem é que é os alunos? Os alunos é o filho de alguém, é o irmão de alguém. Amanhã vai ser o pai ou a mãe de alguém. É isso que é os alunos. Isso que é as crianças. Quando eu era jovem, eu trabalhei bastante na Pastoral do Menor. E uma vez eu saí de um congresso e lá eu falei, sabe como eles chamam as crianças? Meninos de rua. Aí você pergunta, o seu filho é uma criança. E esses que eles estão lá para ajudar são meninos de rua. Mas quando a gente fala meninos de rua, é para ter o mesmo tratamento que uma criança, gente? Não é um menino de rua, é uma criança que mora na rua. É diferente. A postura é diferente. O olhar é diferente. Aí eu falei isso, nossa, Rosana, você é difícil. Eu falei, muito difícil. Porque seu filho é uma criança de 7 anos. E esse menino lá, ele é um menino de rua. Menino de rua é o quê? A gente pensar sobre isso, refletir sobre as palavras que a gente usa, né? Então, esse adulto com autoridade pessoal sobre si mesmo e sobre as atitudes dele, os sentimentos dele em relação ao que está acontecendo, ele escuta e dialoga, diálogo é troca, passa longe de uma resposta certa. Ele olha para o ritmo é importante, viu, gente? Ritmo é importante até para a nossa segurança emocional, para a criança mais ainda, mas rotina férrea, igual a caixinha que a gente estava falando, que tem que dormir nesse horário, é outra coisa, é diferente de ritmo. Então, a gente refletir sobre tudo isso, ele valoriza o seu trabalho, ele valoriza a sua função, porque dentro da educação, gente, não tem função menor. Aliás, na vida não tem função menor, porque ninguém quer ser lixeiro, mas pensa se a gente não tivesse lixeiro na cidade. Ninguém quer ser coveiro, né? Eu não vejo ninguém falar assim, o que você quer ser quando crescer? Coveiro. Não existe isso. Pelo menos eu acho que não, né? Nunca vi. Mas, e se não tivesse quem faz? Um momento tão sério que é quando a gente perde alguém da nossa família. Se não tivesse alguém, e a gente quer alguém que faça isso com respeito ou com desrespeito, como é que a gente quer? Como é que a gente quer para a gente? Então, essa pessoa, ele vê o aluno como um ser humano único, em um momento socioemocional específico do desenvolvimento dele. E daí entra aquela parte lá do dar uma estudada, né? E o que é importante nisso tudo? É a gente saber que a gente é real, que você é você, que você também é um aprendiz, que todo adulto é um aprendiz. Você é uma pessoa única, um profissional único, seja em qual função você esteja. Quando eu reconheço, né, esse meu papel estruturante na minha vida, que eu defino o alicerce da minha vida, eu defino o norte da minha vida, eu mando em mim. Então, quer dizer, eu sei o que eu ponho para dentro de mim, o que eu não ponho, o que me faz bem, o que me faz mal. O que o outro dá é questão dele, cada um dá o que tem. Mas como eu recebo? Eu gerenciar isso. E isso dá trabalho, viu, gente? Quando eu faço isso, eu também expresso isso para o outro aprende comigo. Aprende, nem que seja pelo exemplo, eu não preciso nem falar. Então, eu potencializo a aprendizagem e isso acontece naturalmente, porque todo momento se torna um momento de aprendizagem, um momento de partilha, um momento de contato. Somos todos aprendizes. Quando eu aprendo, quem convive com as crianças, oportunidade de se divertir, o amor da criança, né? É muito bom falar com os professores de educação infantil, porque às vezes eles nem percebem, mas eles valorizam demais a questão emocional. Porque lidar com a criança é lidar com um amor puro, um amor incondicional. E isso é muita cura pra gente, muita cura. É muito desafiador o pessoal com adolescente, né? Quem é da educação infantil, quando vai lidar com pré-adolescente ou com adolescente, é um choque. E aí leva muito no pessoal a questão, e chama de indisciplina, o que é um questionamento, o que é uma fase em que ele quer saber por quê, tudo ele quer saber por quê. Aí você assim, Guacira, por quê? Por que é assim? Para que é assim? Ele está desenvolvendo a mente dele, tem que perguntar, são as perguntas que fazem esse desenvolvimento. Aí a pessoa considera isso indisciplina. Aí como é isso para essa fase de desenvolvimento? Isso é indisciplina? O que é uma agressão e o que é uma violência? Quando um adolescente manifesta que ele foi agredido, isso não é violência, isso é manifestar uma agressão e manifestar, dar sinal
sinal de que você foi agredido, de que você está se sentindo mal, de que você foi atingido por algo. O que me atingiu? Então, tudo isso a gente precisa refletir sobre tudo isso. E tudo nos afeta, viu? Esse negócio de nada me afeta, o que vem de baixo não me afeta, a terra gira, o que estava embaixo fica em cima. O que estava embaixo, quando a gente vê, está em cima, caindo na nossa cabeça, igual um tsunami. Então, nós somos seres extremamente afetivos. Tudo nos afeta. E a gente está falando aqui de quê? Gestão emocional, dessa indisciplina comigo mesmo, dessa falta de disciplina comigo para desenvolver a minha autoridade pessoal. E não é autoridade só de diploma, não, viu, gente? De currículo. Não é autoridade de currículo que a gente está falando aqui, não. Não é essa autoridade. É uma autoridade de vida para uma educação para a vida, de alguém que está vivo. Eu não estou morto, eu não sou um defunto embalsamado que tem que estar com a maquiagem assim, o assado, tal que eu estou vivo. E eu sinto, e eu vejo, e eu sou criativo, eu me transformo. Bem, o objetivo sempre do trabalho aqui da equipe do Rosa da Terra, e eu vou pedir para vocês, quem acompanha a gente no YouTube, essa aula e todas as aulas, semana que vem a gente vai ter o grupo de estudo do grupo de Bert Helling, O Amor do Espírito, tá certo? Eu vou colocar para vocês depois. Toda semana a gente vai ter ou uma aula com um tema específico, ou grupo de estudo. Vocês também podem sugerir, quem quiser também pedir o livro, a gente ajuda a encontrar o livro. E o que acontece? O nosso objetivo é que esse grupo do Rosa da Terra, que todo mundo se transforme numa rosa. A imagem da rosa é muito bonita, sabe? Porque a imagem da rosa é aquela roseira cheia de espinho, igualzinha a gente, cheia de treta, que a gente tem que gerenciar. A gente olha assim, tudo desengonçado. Tem hora que a gente pensa que vai cair, o negócio não aguenta, o vento vai, o negócio é leve e a gente vai, e a vida parece que vai dobrar a gente, e de repente você olha lá em cima, tá aquela rosa maravilhosa, com perfume maravilhoso, que encanta todo mundo. E cada um de nós tem o potencial disso, de florescer. E é o que a gente busca aqui na Rosa da Terra. Florescer é uma palavra tão linda, né? Que é ser flor, ser quem a gente é. Cada rosa é única. Se a gente olha numa roseira... Antigamente eu não gostava de roseira não, viu, gente? Foi depois que eu comecei a refletir tudo isso que eu passei a gostar dela. Porque eu achava aquele trem tão desengonçado, eu falava, gente, mas como que as pessoas gostam disso? Cheio de espinho. Pensa, eu queria só rosa, eu não queria espinho, né? Exclui o espinho. Não exclua nada. Uma das maiores belezas da roseira é essa. São os espinhos, os vales que a gente atravessa, os desafios que a gente vence, e a gente olhar para isso, que a gente é um sobrevivente. E o desafio que cada um de nós aqui venceu, só ele sabe. Como diz Caetano, né? Só cada um que sabe a dor e a delícia de ser o que é. E aí, muito obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat, podem colocar no Facebook. A gente tem também um grupo específico de pedagogia sistêmica no Facebook, é um grupo fechado, quem quiser participar. São espaços onde a gente pode estar compartilhando, a gente conversando e a gente aprendendo junto, porque um aprende com a pergunta do outro e um aprende com a resposta do outro. Principalmente eu, que tenho a oportunidade de aprender com todos vocês. E fico muito grata. Combinado? Muito obrigada. Vou deixar gravado lá no YouTube. Se inscreva, né? Se inscreva lá no canal. No YouTube é se inscrever, né? Tá certo? Combinado? Beijos.